Paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus por todas as coisas. O Senhor é bom o tempo todo. Que bom que a gente pode entrar na presença do Rei da Glória. A gente pode bendizer o seu santo nome e a gente pode glorificá-lo porque Ele é o Senhor e Ele é digno de honra, glória, louvor, adoração, majestade. Tem povo que glorifica, povo que se alegra, povo que festeja e povo que celebra ao Senhor. Por todas as coisas, Pai, bendizemos o teu santo nome. Ó Deus, entregamos ao Senhor, Pai, o controle, domínio, autoridade, totalidade, Senhor, de tudo que há de ser feito, meu Senhor. Ó Deus, nessa noite, está sendo feito nessa noite, porque tudo é para a glória do teu nome. Submetemos, meu Senhor, o nosso eu, submetemos a nossa alma, Pai, ao crivo da tua palavra, à vontade soberana do Senhor. A supremacia, ó Deus, pertence ao Senhor, a autoridade, completude, tudo é teu, meu Senhor. O Senhor que criou os céus e a terra, o Senhor que criou a cada um de nós, o Senhor que estabelece cada um de nós, meu Senhor, e conta em tuas mãos os nossos dias. O Senhor nos conhece, Pai, em profundidade, e nós, meu Senhor, nos reclinamos perante a tua face, porque queremos conhecê-lo cada dia mais. E queremos, meu Senhor, aprimorar esse relacionamento, essa intimidade, envolvimento com o Senhor em todo o tempo. Muito obrigado, Paizinho, em nome de Jesus, porque Deus, precisamos, ó Deus, da inspiração do Teu Espírito. Precisamos, Senhor, ser cheios nessa hora do Teu Espírito. Ó Deus, isso nos será, Pai, por combustível, isso nos será por suprimento, e a nossa vida, Senhor, terá uma outra percepção, meu Senhor. Encontraremos um outro entendimento para outras coisas, Pai, que permeiam a nossa existência, porque não podemos nos apartar daquilo que nos é vital, meu Senhor, para caminharmos neste mundo. Precisamos da Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, não se aparte de nós, Senhor. Não se aparte a Tua palavra dos nossos corações. Nós queremos, desejamos, ansiamos, Pai. Ó Deus, anelamos, Senhor, esta palavra. Ó Deus, estabelecemos ela como nosso sustentáculo, como pressuposto de existência, como razão de ser da nossa vida, como fundamento da nossa história. Obrigado, querido Deus, por tudo que o Senhor nos tem feito. E porque mais uma vez, Pai, a presença do Teu Espírito será, Senhor, o farol para que nós entendamos para onde o Senhor quer nos levar, porque assim é a vida, Pai, de quem confia, de quem crê e quem vive segundo o Teu Espírito, meu Senhor. Ó Deus, o Teu Espírito sopra para onde quer que o Senhor deseje levar-nos. Pai, por essa razão, por esse motivo, estamos aqui para entender a Tua voz, entender o Teu comando e entender, Senhor, a razão de estarmos, Pai, mais uma vez diante da Tua face, para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Compartilho o texto com os irmãos que está no livro de Isaías, profeta Isaías. Isaías capítulo de número 43. Aleluia, louvado seja Deus. Isaías 43, a partir do verso 1, que diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Você pode se assentar. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus que nos reúne nessa hora para que nós estejamos debaixo de uma palavra, submetidos ao crivo da palavra dele. E eu preciso que você guarde isso no seu coração. Tenha essa certeza no seu coração. Você está aqui hoje porque você está debaixo de uma palavra
Repete comigo e diz: eu vivo por uma palavra. O meu coração, diga, o meu coração desperta todos os dias por uma palavra. E essa palavra que me refiro diz respeito ao cumprimento da promessa de Deus, ao cumprimento do projeto de Deus de estar conosco em todos os nossos dias de vida. Esse é o propósito de Deus estabelecido como promessa dele até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Significa dizer que nós estamos vivendo hoje debaixo de uma palavra. O dia de hoje, ele respeita a vontade de Deus para que a gente esteja vivendo debaixo de uma palavra. E tem uma palavra impetrada pelo Senhor para que a gente esteja firme, para que a gente esteja de pé, para que a gente esteja encorajado, para que a gente não retroceda. E isso é indiferente às circunstâncias, porque a palavra de Deus, ela não se encaixa exclusivamente para momentos que nós julgamos serem mais apropriados. A palavra dele, ela é completa, ela é plena, ela é total. E ela em 360 graus nos supre em todas as nossas necessidades. Então, independentemente de circunstâncias, independentemente de momentos, nós estamos debaixo de uma palavra que está se cumprindo. E isso é importante a gente trazer ao coração, deixar que Deus traga ao nosso coração, porque nem sempre nós teremos momentos de bonança. Muitas vezes passaremos por momentos de tribulação, passaremos por momentos mais complexos, mais difíceis. Mas a promessa que Deus estabelece, sobretudo nessa passagem que nós lemos do profeta Isaías, e que não se resume exclusivamente nem a esse tempo histórico que Israel viveu, e nem especificamente ao profeta Isaías, mas é uma palavra que ela nos alcança em sua totalidade. Ela traz a certeza e a segurança de que em todo tempo estamos debaixo de uma palavra, estamos debaixo de uma promessa, estamos debaixo de uma verdade. Deus consolidou cada dia. Então conta o dia de hoje, observe o dia de hoje, porque o dia de hoje está debaixo de uma palavra. Conte o dia de amanhã, observe o dia de amanhã, e o dia de amanhã estará debaixo de uma palavra, estará debaixo de uma promessa. Todos os dias que existem debaixo desse sol, o Senhor estabeleceu uma palavra para cumpri-la, para estabelecê-la. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se estende por toda a existência, de eternidade em eternidade. Nós estamos debaixo de uma palavra. Na criação, a Bíblia fala que Deus estabeleceu tudo por conta de uma palavra impetrada, de uma palavra definida, de uma promessa estabelecida. Assim vai ser na consumação dos séculos, o cumprimento de uma palavra definida, determinada e impetrada por parte do Senhor. O texto que nós lemos do profeta Isaías, ainda que encaixada a uma realidade histórica de Israel, ao momento de Israel, não se resume exclusivamente àquele instante que era o tempo do cativeiro, o povo cativo. Quem está em cativeiro, quem está enjaulado, quem está encarcerado, certamente não está tão feliz assim, não está regozijado nas coisas que estão acontecendo, sem dúvida alguma. É tempo de tristeza. É tempo de desmotivação, é tempo de angústia, é tempo de dor, é tempo de choro. Deus levanta o profeta Isaías para sacudir Israel, para viver um outro tempo, uma outra realidade, especialmente para quem ainda se apegava às dores do passado. Às vezes nós vivemos por dores que já passaram, por circunstâncias que já passaram, por momentos que já passaram. Por isso eu quero que essa palavra, ela venha ao seu coração, não somente entendendo as razões históricas, o momento específico pela qual essa palavra alcançou Israel, mas que ela possa se encaixar na sua vida, que ela possa se adequar ao seu coração, ou se encaixar ao seu coração, de tal maneira que você saiba que você está debaixo também dessa palavra, e tudo aquilo que Deus fez e tudo aquilo que Deus faz é para selar sua palavra, é para confirmar sua palavra, bem como está escrito em Jeremias 1:12, porque Ele vela por sua palavra para que ela se torne execuível, para que ela se torne cumprida, para que ela se realize. Então você está dentro de um projeto profético de Deus para acontecer. Você é a manifestação, é a materialização do projeto profético de Deus. Diga para você assim, bate no peito e diga: eu sou o projeto profético de Deus nessa geração. Você crê nisso? Você sabe disso? Você sabe que isso é verdade? Você sabe que isso é verdade? Isso é uma certeza.
Estamos dentro de um sistema tão bem organizado, tão bem articulado pelo Senhor, que tudo que existe nessa vida tem parte com a nossa existência. O lugar onde você está, a posição em que você se encontra, o ar que você respira, as relações que você estabelece com pessoas, tudo isso move a existência. Tudo isso move a existência. E como a Bíblia diz que tudo coopera conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, se tudo coopera, não pode cooperar de qualquer jeito, tem que cooperar dentro de um propósito muito bem articulado. Por isso que a Bíblia fala que tudo coopera conjuntamente, tudo funciona de forma articulada. E tudo funciona de forma articulada para o seu bem, porque toda a existência, ela atende a necessidade da criação de Deus, atende o propósito de Deus na sua criação, e por isso Ele faz com que todas as coisas se cumpram e se estabeleçam sobre você, e é dessa forma que você está debaixo de uma palavra, é dessa forma que você está debaixo de uma palavra. Deus se preocupou tanto com Israel nesse tempo de cativeiro, de angústia, de sofrimento, porque o povo escolheu andar afastado de Deus, estava colhendo aquilo que tinha semeado, que aquele tempo era tempo de desmotivação, de tristeza. Mas Deus chama a atenção de Israel porque estava olhando para circunstâncias, olhando para momentos. E às vezes a gente se apega muito mais aos momentos tristes, dolorosos, do que a gente consegue observar as coisas boas que acontecem, né? Talvez por essa razão seja mais fácil as pessoas reclamarem pelo que não têm do que agradecerem pelo que têm. Então Deus chama a atenção a Israel para dizer assim: Israel, não olha para o que passou, porque o que passou, passou. Está na hora agora de você mudar, virar essa chave, está na hora de você fazer alguma coisa diferente. É por isso que eu tenho certeza que aquilo que Deus traz aos nossos corações nessa hora é uma chave para ser virada, de maneira que a gente possa viver novidade de vida. Não dá para a gente ficar olhando para o passado, não dá para a gente ficar olhando para o que passou. Passou, não tem jeito, não se muda mais, se aprende com o que passou, mas está na hora de virar a chave, está na hora de mudar a atitude, está na hora de mudar o entendimento das coisas, está na hora de se reavaliar, fazer uma nova aferição de valor. Tem que fazer alguma coisa diferente. E Deus chama Israel exatamente para chamar a atenção disso. Israel, pelas atitudes e escolhas adotadas, você está pagando o preço. Mas não dá para ficar vivendo borocochô. Não dá para ficar vivendo uma vida de murmuração, de lamúria, de tristeza. E Deus levanta o profeta Isaías para sacudir Israel, para dizer: acorda, acorda, você está debaixo de uma palavra profética. Não jogue fora a palavra profética por circunstâncias. E eu vou dizer uma coisa: por vezes as pessoas jogam fora a palavra profética por conta das circunstâncias. Porque circunstâncias dizem aquilo que é tangível, ou tratam daquilo que é tangível. Quer provar o coração de um crente? Quer ver se ele realmente acredita, se ele tem fé? Veja o quanto ele está ligado ao que é tangível, ao que é concreto, ao que é factível, ao que é realizável aos olhos dele, e aquilo que foge completamente do natural. Quando a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova do que não se vê, a Bíblia chama a atenção daquele coração que precisa acreditar em Deus, ainda que não veja. Ainda que não veja. Quando Deus levanta o profeta Elias e diz para Elias: anuncia porque vai ter chuva em Israel, mas não tem nuvem, não tem nada, está um sol a pino, um sol de rachar, mas vai ter chuva. Como vai ter chuva se não tem nuvem? Não tem nuvem, não tem chuva. E Deus anuncia para Elias: não abdique da fé, não deixe de acreditar, porque vai. Até que Elias vê uma nuvem pequena, ele diz: eu vejo uma pequena nuvem. É uma nuvem pequena, é do tamanho da mão do homem. Talvez até no coração dele estivesse entendendo assim: aquele negócio não dá para gerar tanta chuva como Deus disse que faria. Mas como ele liberou uma palavra, tem uma palavra empenhada, então tem algo que vai acontecer. Então, irmão, na sua vida, ainda que você esteja vivendo tempo de sequidão e precise de muita água, precise de muita chuva, e ainda que apareça somente uma nuvenzinha, acredite que é tudo aquilo que você precisa. Porque por uma nuvenzinha Deus derramou chuva sobre Israel, e Deus vai derramar chuva sobre a sua vida, irmão.
A gente não precisa ver para crer, a gente precisa crer para ver. Então Deus levanta o profeta Isaías para dizer: Israel, você está se apegando às coisas que já passaram, está tudo muito doído, tudo muito doloroso, viver numa terra estranha, viver num cativeiro, na terra dos outros, fazendo para os outros, perdendo a sua identidade. A raiz do seu povo ficou distante de você. Você está fora da sua terra, da terra da sua gente. Você perdeu suas referências, você perdeu sua identidade em Deus. Mas não dá para ficar chorando pelo que passou, está na hora de fazer alguma coisa diferente. Olha que na nossa vida é assim, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Não adianta ficar lamuriando, não adianta reclamar porque foi repreendido por algo errado que fez. Sabe como é? Poxa, eu fui chamado a atenção, e a pessoa vai carregar aquilo pro resto da vida. Me chamaram a atenção, meu Deus, me chamaram a atenção, me chamaram a atenção, me chamaram a atenção. Não, não é, já chamou a atenção, está na hora de você fazer alguma coisa diferente, para que você não seja mais chamado a atenção. É ou não é? Concorda comigo ou não? Então tem que ser feito alguma coisa diferente. E Deus levanta o profeta Isaías para dizer: está na hora de fazer algo diferente. Está na hora de fazer alguma coisa diferente, porque tem uma palavra profética empenhada. Às vezes eu gosto de fazer alguns paralelos para fazer a coisa ficar fácil de se entender. Então imagina que Deus estabelece a palavra dele, mas precisa reagir. A palavra dele precisa reagir. É como a química. A palavra dele precisa reagir. Como é que a palavra dele vai reagir? Se a gente entrar com a nossa parte, tem que estabelecer essa reação no mundo do Espírito. Deus libera uma palavra profética, estamos debaixo de uma palavra profética, agora precisa acontecer. E para acontecer, já que Deus estabeleceu a palavra profética, para que tenha reação agora, precisa de quê? Precisa que a gente entre com aquilo que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer o que é necessário. A gente precisa executar aquilo que Deus espera que a gente execute. E a gente só entende quando isso e como isso tem que ser feito, se tivermos cheios do conhecimento de Deus. Do conhecimento de Deus. Fala comigo, conhecimento de Deus. Porque quando eu falo de conhecimento, eu falo de relacionamento. Conhecimento de Deus é relacionamento com Deus, é envolvimento com Deus. Abacuque, capítulo 2, ele fala assim: assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Essa é a palavra profética e que a gente está vivendo e que está se cumprindo também na nossa geração. O conhecimento de Deus está posto. Deus está liberando sobre nós a sua palavra. E agora importa que a gente possa permitir que essa reação aconteça. E para essa reação acontecer, se Deus entrou com a sua parte, nós precisamos entrar com a nossa. E reage. E as coisas acontecem. E agora eu passo não mais a olhar o que passou e que ficou para trás. Eu passo agora a me reposicionar diante de Deus. Está na hora de fazer alguma coisa diferente. Está na hora de buscá-lo de outra forma. Está na hora de intensificar meu relacionamento, minha intimidade. Está na hora de eu me envolver um pouco mais com as coisas do Senhor. Está na hora de renunciar um pouco mais à carne. Está na hora de abrir mais espaço e dar mais vazão ao Espírito. E o nosso coração precisa sentir. O coração precisa, no seu pulsar, a gente precisa saber que esse coração bate dentro do ritmo da vontade de Deus. Dentro do ritmo da vontade de Deus. Aí o Senhor fala para Israel e diz para Israel e para nós: agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Mas ele começa dizendo: não temas, porque eu te remi. Não temas, porque eu te remi. Deus fala com Israel aquilo que era necessário Israel escutar, assim como para nós. A gente não pode temer outra coisa senão o Senhor. A Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Quer temer alguém, tema a Deus. Tema a Deus. Salmo 27, ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem eu recearei? Eu não preciso temer outra coisa, eu não preciso temer alguém senão o Senhor. E temor diz respeito ao nosso grau de confiança naquilo que Deus
estabelece sobre nós, daquilo que Deus faz sobre nós. Eu preciso temer a Ele, eu preciso viver em cumprimento à vontade dEle, eu não preciso recear circunstâncias. O que Deus trouxe para Israel foi que, em meio ao cativeiro, em meio à dor, sofrimento, angústia e incertezas, Deus estava dizendo: tem algo para acontecer ainda. Você está receando o fato de estar aprisionado, o seu receio é o fato de você estar encarcerado, mas tem algo para acontecer. E eu sei que tem algo novo de Deus todo dia para que aconteça na sua vida, irmão. Tem algo de especial para Deus fazer na sua vida. O maior projetista de toda a existência é Deus. Somente Ele consegue fazer com que todo dia sejam dias de coisas novas. Somente Deus é capaz de fazer com que o nosso amanhã seja diferente. Não há em nós nenhum poder nem capacidade para isso, mas há no Senhor. Deus pode fazer com que o seu próximo dia, o seu dia seguinte, seja um dia diferente. Um dia recheado de resultados, cheio de resultados. E resultados que possam apontar para Ele, que possam apontar para a glória dEle. Na realidade, essa foi a vontade de Deus para Israel, para dizer para Israel: se levanta, se coloca novamente diante das circunstâncias com a postura que eu defini que você vivesse, que você fosse e que você seja. E de repente a nossa reação às circunstâncias, de repente a nossa reação é a reação de quem anda encurvado, é a reação do desacreditado, é a reação do desiludido. Vamos combinar uma coisa: desilusão, descrença é algo que inunda esse mundo. E se alguém está vivendo desilusão e descrença, é porque os seus olhos estão muito mais postos no mundo do que postos em Deus, porque o Senhor é a razão da esperança. Jesus é a razão da esperança. E eu digo isso para você como quem vive a expectativa e a perspectiva diária de que todo dia tem algo novo que Deus realiza, algo novo que Deus faz, e que talvez seja mínimo, e para algumas pessoas tenha pouco valor, mas eu sei que não tem para você, porque também não é assim comigo. Tudo que Deus faz, minimamente, eu vejo como feito, extraordinário e poderoso da parte dEle. Tudo. E você pode dizer: mas Israel não entendeu isso? Não, até então não. Porque as circunstâncias ainda pesavam mais do que a visão de colina, a visão de monte, a visão de alto, que Deus estava querendo mostrar para Israel. Se você não se cuidar, irmão, os seus olhos enxergarão tudo que está ao seu redor do mesmo ponto de vista, pela mesma lente que qualquer pessoa tem enxergado esse mundo. Através de Jesus, Ele te reposiciona para que você possa ver com os olhos dEle, pela lente dEle. E quando você vê segundo os olhos de Deus, segundo a lente de Deus, você vê algo diferente daquilo que você enxerga pelas suas próprias vivências, experiências e expectativas nessa terra. Essa foi a diferença que fez com que Israel vivesse tropeçando, vivesse tombando, porque ainda queria enxergar as coisas pelo seu próprio ponto de vista. E Deus nos coloca num ponto de vista diferente, de uma forma diferente, para a gente ver as coisas diferentes. O Senhor falou para Israel e disse: não temas, não temer. O que Deus espera de você é que você não tema, mas que você confie, que você acredite, que você saiba que Ele está no controle, que você saiba que Ele está cuidando de todas as coisas, porque você está debaixo de uma palavra profética. Uma palavra profética. Eu quero só lembrar você, para você entender, que quando a Bíblia fala do primeiro milagre que Jesus realizou, está lá em João, no Evangelho de João, e lá, quando a Bíblia fala das bodas de Caná da Galileia, lá no capítulo 2 de João, e quando você vê o Senhor falando do milagre, da transformação da água em vinho, você vai se lembrar que em dado momento, Maria deu uma instrução para os servos que estavam ali no meio daquela festa.
E ela disse: faça tudo quanto ele vos disser. O que ele disser para vocês fazerem, façam. Por que você acha que Maria chamou a atenção das pessoas para que aquelas pessoas enchessem as talhas, enchessem aquelas talhas de água? Por que isso? Porque ela estava chamando a atenção que estavam todos eles debaixo de uma palavra profética. O que ele disser para fazer, faça. E eu imagino que no meio de uma festa acaba vinho, acaba o que na realidade atraía certamente muitas pessoas para aquele momento, aquele convívio social, mas acabava aquilo, e aí Jesus disse: enche essas talhas de água. Para quê? Às vezes a gente enche ao Senhor muito mais de perguntas do que a gente confia nas suas respostas. O relacionamento nos coloca numa condição da gente questionar. Não tem problema nenhum você questionar, mas você precisa entender quem é você e quem é Ele. Você precisa entender quem é você, terra. Você precisa entender quem é Ele, Deus. Façam tudo quanto Ele vos mandar. Ela estava dizendo: nós estamos debaixo de uma nuvem profética, tem alguma coisa diferente que vai acontecer. Não tinha nada feito ainda. A Bíblia não entra em detalhes, mas imagina uma festa que está comprometida, de repente está comprometida, acabou o vinho, e agora como que fica a festa? E agora faz o quê? Que Maria disse foi: não entra nesse turbilhão de desespero, não entra nessa agonia do que vai ser feito, e agora como vai ser? Faz o que agora? O que vai ser feito? Resolve o que agora? Não tem como. Plano B tem? Não tem. Tem fornecedor? Não tem. O que é que tem? Tem ausência de vinho porque acabou. Calma, nós estamos debaixo de uma nuvem profética, então façam aquilo que Ele disser que é para ser feito. O primeiro milagre realizado por Jesus foi debaixo de uma palavra empenhada, e Jesus transformou água em vinho, porque ali existia uma nuvem profética, existia uma palavra empenhada, existia um propósito, uma promessa de Deus a se cumprir por Jesus Cristo, e se cumpriu, porque ali estava a cobertura da palavra de Deus. A palavra de Deus, cobertura. Você entende essa questão da cobertura? Entende a questão da cobertura? Jesus, quando foi batizado nas águas do Jordão, uma voz do alto. O que parece aquela voz do alto? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. O que é aquela voz do alto? Aquela voz do alto é a cobertura. A cobertura de Jesus Cristo é Deus. Deus é cobertura de Jesus. Jesus cobre o homem cobre a mulher. Cobertura, princípio de autoridade. A voz do alto que diz: esse é meu filho amado, é a cobertura de Deus dizendo: estou validando isso. Tem uma palavra profética. Jesus é o cumprimento da profecia. O que ele está dizendo é: Jesus é o cumprimento da profecia. É a cobertura. A cobertura valida a profecia. Entenda isso, homem. Entenda isso. No cumprimento do seu sacerdócio, entenda o seu papel, responsabilidade. Quando você exerce o seu sacerdócio, você é a cobertura, e a sua varoa é a profecia, irmão. Seus filhos, profecia. Seus filhos são a profecia. É o cumprimento da vontade de Deus, do propósito de Deus. A esposa, profecia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a herança vem dos pais, mas a mulher vem de quem? A mulher vem do Senhor. E o que é a mulher vir do Senhor? Profecia. Deus cumpriu a promessa. Cobertura. Cobertura. O Senhor falou para Israel: não temas. Você está debaixo de uma cobertura. A cobertura da promessa. A cobertura da promessa. Jesus fez isso em todo o seu ministério. A palavra foi a cobertura. A palavra foi a cobertura. Jesus, quando cura o leproso, e quando diz para aquele leproso que ele queria curar, o leproso pergunta a ele: se quiseres, pode me curar. Jesus diz assim: eu quero. Jesus estava dizendo: eu estou te curando agora. Eu quero fazer isso. E já que você está reagindo, porque você veio me perguntar se eu quero que te cure, é porque você está querendo ser curado.
Então bora promover essa reação aqui agora. Você quer e eu quero, acontece. Debaixo de uma palavra. Debaixo de uma palavra. Jesus fez isso. Lembra do centurião que tinha um criado e estava adoentado? E Jesus disse que vai lá, e ele diz assim: não precisa, porque eu também sou homem de autoridade. E aos meus homens, quando eu dou um comando, acontece. O centurião estava dizendo: eu entendo o que representa, o que significa uma palavra empenhada, uma palavra determinada. E eu sei que se o Senhor disser que ele está curado, ele vai estar curado. Aquele homem é lembrado nas Escrituras como um homem que teve uma fé extraordinária, porque acreditou sem ver o seu criado restaurado, curado. Jesus libera aquela palavra sobre o criado dele, se está curado agora. Ele agora está curado, porque foi liberada uma palavra profética, debaixo de uma palavra. Lembra da pesca maravilhosa, chamada nas Escrituras como primeira pesca maravilhosa? E acontece isso depois, novamente. Já Jesus ressurreto. Mas naquela oportunidade, pescadores profissionais, homens do mar, que saíram a madrugada inteira buscar peixe, a pescar e não pegaram nada, chegam no outro dia de manhã, Jesus encontra-os à margem da praia recolhendo a rede, e eles falam: nós procuramos peixe a madrugada toda, não teve um sequer, deu nada. E Jesus diz: volta e lança a rede. Lança do lado direito. Lança a rede. E num primeiro momento de instabilidade, de fé, a questão foi: mas como assim? Como é que eu vou voltar? Como é que a gente volta agora? Primeiro porque não é nem praxe, se pesca na madrugada, já está debaixo do sol. Como é que é isso? Você percebe como as circunstâncias tentam mostrar para nós o contrário? Como nós reagimos às circunstâncias quando você coloca isso na balança entre acreditar em Deus e acreditar nas coisas que você naturalmente já tem acreditado, como parece ser uma luta, uma batalha, como parece ser difícil você ter que rejeitar aquilo que a sua carne já aceita há anos a fio. Difícil rejeitar alguma coisa que nós já permitimos que ficasse cravado no coração, que virasse uma crosta no coração. Parece que é difícil lutar contra isso. Circunstâncias. Como é que eu vou pescar agora? Não é madrugada. Circunstância. Como é que eu vou pescar agora se durante a madrugada toda a gente não pegou nada? Circunstância. E Jesus libera uma palavra dizendo: eu não estou olhando circunstâncias, eu estou fazendo uma separação muito clara daquilo que é o que você já vive, o que você acredita, o que é a sua realidade, para algo novo, porque eu estou fazendo algo diferente. Eis que faço novas todas as coisas. Eu estou liberando uma palavra, e debaixo dessa palavra vai se cumprir, se tiver alguém que reaja a isso. Entende por que é necessário a gente reagir à palavra? Entende isso? Eu me lembrei, não sei porque que eu me lembrei agora, um programa até que passou no dia de ontem, um programa que fala de negócios e tal, essa coisa toda, e se visitava uma empresa muito conhecida e que tem um produto que é muito conhecido. Não preciso entrar aqui no detalhe e falar o nome, você vai entender, porque é uma cola, e essa cola ela junta duas partes, e juntando essas duas partes, você deve se lembrar do que é que eu estou falando. Quando você junta essas duas partes reagem e se torna aquele composto, não é capaz de gerar a solda necessária para poder unir partes que estão separadas, alguma coisa está quebrada. Era exatamente isso. E agora me veio até lembrança, exatamente aquilo que eu tinha ouvido ontem a respeito dessas duas partes quando elas se juntam. Sozinhas elas não funcionam. E você pode dizer assim: você está querendo dizer que a palavra de Deus não funciona sozinha? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a palavra de Deus é liberada, e ela é liberada para que o homem possa reagir a ela. E quando o homem reage a essa palavra, acontece o milagre da reação entre o poder de Deus manifesto sobre o homem e o homem que se posiciona em crença, em convicção daquilo que Deus está fazendo. Simples assim. Simples assim.
É por essa razão que a gente precisa se encher do conhecimento de Deus. É por essa razão que nós não podemos nos apartar da presença de Deus. Porque em todo tempo, Ele está fazendo acontecer. Em todo tempo a palavra está liberada, a palavra profética está liberada. Em todo tempo. E normalmente, o que faz com que as pessoas desacreditem é porque os seus olhos estão muito mais encaixados e postos sobre as dificuldades do que postos do sobrenatural de Deus. Muito mais. Quando Ele falou para Israel, não temas, Ele estava dizendo, deixa de olhar para as circunstâncias, deixa de olhar para os problemas, e passa a olhar agora, passa a focar no que é necessário. E focar no que é necessário diz respeito agora a você ter uma posição diferente, você reagir de uma forma diferente, você buscar a Deus de uma forma diferente, você se envolver com Ele de uma forma diferente. Olha que a parte B do texto de Isaías 43, versículo 1, depois do não temas, porque eu te remei, ele diz assim, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Eu não sei como soa isso para você, mas você ouvir o Senhor dizer para você, você é meu. Olha, você é meu. Isso é poderoso, isso é muito forte. Deus falou para Israel isso, você é meu. O Senhor traz ao seu coração a convicção de que você tem um dono. E você sendo do Senhor como você é, Ele cuida de você, Ele guarda, irmão, a sua vida. Ele preserva você, Ele cuida dos seus sonhos, projetos, sonhos. Por você ser dEle, você é de interesse de Deus. As suas lágrimas importam para Deus. As suas incertezas importam para Deus. Os seus questionamentos importam para Deus. Tudo na sua vida importa para Deus. Se o momento é mais difícil, se o momento é mais complexo, e talvez você reaja sem saber exatamente como vai ser, até isso importa para Deus. Mas a questão está, já que Deus se importa e se preocupa com você, não precisa se preocupar. Tome sobre você o fardo que é leve. E Ele quer receber o fardo que é pesado. Recebe o fardo suave. Entende isso? Deus fala para Israel, você é meu, você pertence a mim. Tudo é dele. A Bíblia fala que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O mundo, as pessoas que nesse mundo habitam, tudo é do Senhor. Isso é para você saber que a sua vida tem um dono e você pertence a Ele. Ele guarda, Ele cuida, Ele preserva você. E se os seus olhos se dispersarem disso, se o seu entendimento desacreditar disso, você vai deixar de olhar para aquilo que é importante e que é necessário, porque é isso que vai te dar combustível para você acreditar todos os dias. Uma palavra de encorajamento, de renovo, de força, de esperança, vai invariavelmente colocar os seus olhos no Senhor, porque olhar as circunstâncias vai te levar a desacreditar, vai te levar a deixar de confiar, vai te levar a desacreditar. Coloca seus olhos em Deus. Tem alguém perto de você que precisa ouvir isso? Fala para essa pessoa, diga, coloca os seus olhos em Deus. Fala para ela, coloca os seus olhos em Deus. No último capítulo de Jó, livro de Jó, todo histórico, tudo aquilo que a gente conhece da história de Jó, no último capítulo ele diz assim, os meus ouvidos o ouviam, mas agora os meus olhos o veem. Jó precisava entender que era necessário ele redimensionar o valor e a grandeza de Deus. Não era por reclamar pelo que estava passando, pelos momentos, pelas angústias, pelas dores, sofrimentos, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Não, estava na hora agora dele parar e observar onde eu saltei de nível, onde eu mudei de nível. Eu só o ouvia, agora eu estou vendo ele. Está na hora de você colocar à prova os seus níveis de relacionamento com Deus.
Se você está debaixo de uma palavra profética, e se você sabe que essa palavra profética é a expansão clara do conhecimento de Deus posto sobre a terra, está disponível para você acessar, para você usufruir, está na hora de você se encher dele. Se encher mais, se encher mais. Então muda o nível. Onde é que está você hoje? E onde você vai chegar? Onde você vai chegar? Eu ouvia com os meus ouvidos, agora os meus olhos o veem. Eu vejo ao Senhor. Eu mudei meu nível, mudei meu patamar, mudei minha plataforma. Agora o meu relacionamento é diferente. Você está debaixo de uma palavra, e uma palavra confirmada pelo Espírito de Deus. Deus fala isso para Israel e diz: Israel, fica angustiado. Você é meu. Você é meu. Versículos 2 e 3. O texto diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Olha que maravilha. Eu sou o seu Salvador. O que você entende por Salvador, irmão? A salvação diz respeito à restauração, ao renovo, a tirar de uma condição A e trazer para uma condição B, a livrar. A salvação em Cristo nos tira da condição de lamaçal do pecado e nos propõe uma retomada de vida na presença dele. Para isso manifestou o Filho de Deus, para desfazer com as obras do diabo. E o Senhor, ele desfaz com a obra ou as obras do diabo pelo sangue vertido na cruz. Então o sangue vertido na cruz, que produz a salvação, pela qual nós entramos nos céus, pelo novo e vivo caminho, nos traz para uma condição diferente daquela que outrora nós vivíamos. A salvação muda de lugar, a salvação muda de posição, entende isso? A salvação muda de contexto, salvação muda tudo. Quem ia para o inferno vai para o céu. Quem se deleitava no pecado se deleita agora na santidade. Quem dependia das coisas, circunstâncias, pessoas, quem confiava no seu braço forte, agora passa a confiar no Senhor, porque dele são todas as coisas. Isso é salvação. Salvação nos tira de um lugar e nos coloca no outro. O Senhor está dizendo para Israel, fala para nós. Essa palavra é para nós, é a palavra empenhada, é a palavra profética, é a palavra cumprida sobre nós, que Ele é o nosso Salvador. E se a gente for lembrar daquilo que Deus fez, rigorosamente como está escrito no capítulo 43, versículos 2 e 3, olha, quando passares pelas águas, estarei contigo. Você vai lembrar que Israel atravessou o Mar Vermelho a pés secos. Você passar pelas águas, estarei contigo. Aí você se lembra que Deus colocou uma coluna de nuvem, coluna de fogo. O fogo não queimava ninguém de Israel. O fogo era para fazer separação, era para poder gerar afastamento. Egito, se afasta daqui. Eu tenho um negócio com esse povo aqui, ó, não encosta não. Assim é a sua vida. Deus tem um negócio com você e tem um fogo que te afasta dos problemas que você só vai ter acesso se você realmente quiser. Se você quiser flertar com o pecado, quiser flertar com uma vida dicotômica, um pé aqui com Deus, um pé fora, então a pessoa vai se envereda pelo fogo adentro. Mas fora isso não tem como. Você está guardado, porque você tem um Salvador. Nós temos um Salvador. Olha quando a Bíblia fala, e quando pelos rios eles não te submergirão. Israel passou no meio do rio Jordão, por exemplo, antes de entrar na terra prometida, avançar para cima de Jericó, atravessa o rio Jordão. E talvez a leitura que algumas pessoas façam do rio é que seja um negocinho que bate ali no tornozelo. Não, era um rio caudaloso, um rio volumoso.
E novamente as bandas se abriram de águas para um lado para o outro. E Israel passou com a Arca da Aliança. Era um relacionamento com Deus. Não estamos andando sozinhos, estamos com Deus. Ainda que fosse naquele momento aliança. Quando vocês passarem pelos rios, eles não te submergirão. O texto continua dizendo: quando passares pelo fogo, não te queimarás. Aí você vai se lembrar de que teve gente que passou pelo fogo e não se queimou. Você vai lembrar de Sadraque, Mesaque, Abednego. Está no meio do fogo. Tem soldado morrendo. Tem fornalha aquecida 7 vezes mais. E tem Sadraque, Mesaque, Abednego somente tomando a cozinha. Um bronze. Porque quando você passar pelo fogo, promessa de Deus, palavra empenhada, promessa estabelecida, não te queimarás. Agora vai ver com quem aconteceu isso. Quem foi fiel, quem não abriu mão do relacionamento, quem não se curvou para deuses estranhos, quem não se curvou para práticas imundas, para quem não se deixou perder a pureza. Você entende isso? Tem uma palavra, tem uma palavra, tem uma palavra, tem uma palavra profética, tem uma palavra empenhada, e nós estamos debaixo dessa palavra. Uma única palavra que vai nos suster em cada um dos nossos momentos de vida, porque Deus supre a cada um de nós em todas as nossas necessidades. Amém?